Pai do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez aqui no nosso podcast Semear, no programa EBC em Foco. E hoje nós iremos começar, uma lição maravilhosa que tem por título E o Verbo se fez carne. Jesus sobre o olhar do apóstolo do amor. É o segundo trimestre de 2025 que estaremos começando hoje, dando início hoje. E já está aqui o pastor Marcílio. Amém, evangelista Tiago, que Deus continue nos abençoando no seu bondoso e infinito amor. A todos que estão nos dando a honra, Deus vos abençoe. Amém. Se você não se inscreveu, se inscreve aí no nosso canal, deixa aquele like abençoado e compartilha para o máximo de pessoas essa aula. Pastor Marcílio, o que o senhor tem para dizer dessa lição que a gente vai começar a conversar a partir de hoje? Pois bem, evangelista Tiago, nós observamos que Deus com certeza usou o pastor Elienay Cabral mais uma vez, para nos ensinar algo sobre o verbo divino que se fez carne. Então esse verbo, através do olhar do evangelista João, do apóstolo João, o apóstolo do amor, vai nos ensinar a divindade de Jesus Cristo, mas não somente Jesus como divino, mas também a humanidade dele. Então nós vamos estudar nesses capítulos todos aí de João. Em cada capítulo nós vamos ver a manifestação divina de Jesus Cristo. E vamos começar esse trimestre falando sobre o verbo que se tornou em carne. Então, que Deus continue abençoando o pastor Elienay Cabral, que foi o instrumento usado por Deus para escrever essas 13 preciosas lições. Então, como o pastor falou, tem muito para a gente aprender, pastor? Muito, nessa muito lição. mesmo. Então não perca nenhum episódio do nosso podcast. Você que gosta, que ama estudar, que gosta de escola dominical, Estamos aqui para somar, para aprendermos junto em nome de Jesus. Então o título da lição é o verbo que se tornou em carne. O texto áureo diz: E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, versículo 14. A verdade prática nos ensina o seguinte: o verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. A leitura bíblica em classe está no Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo 1, versículo do 1 ao versículo 14. Você pode estar lendo aí da sua casa. Não vamos ler para não ficar tão extenso o nosso vídeo. Antes da gente começar o primeiro ponto da lição, vamos falar um pouco, pastor Marcílio, da palavra-chave. A palavra-chave é encarnação. Pois bem, evangelista Tiago, é um ensinamento teológico que faz parte do cristianismo, esta palavra encarnação, e ela é o ato, o efeito de encarnar ou encarnar-se. Então, a encarnação do verbo para enfatizar a presença de Deus se fazendo carne, se fazendo homem. Essa palavra também é a unidade da natureza, tanto divina quanto humana, na pessoa de Jesus Cristo. Então, essa palavra o torna, ao mesmo tempo, homem e Deus. Pastor Marcílio e os irmãos que estão nos vendo, nós vamos começar esse trimestre, estudando o Evangelho de João, como o pastor Marcílio falou. Em comparação com os outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, o de João destaca-se especialmente por centrar-se no ministério de Jesus em Jerusalém. Evangelista Tiago, o que é que nós observamos nesses capítulos todos do evangelista João, que ele escreveu esse evangelho? Aí nós vamos fazer um comparativo com relação aos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Então, o que é que nós vamos observar? Cristo descrito por João de uma forma diferente
mais especificamente quanto à divindade dele, mas também ele faz menção à vida humana de Jesus, à natureza humana. Aí nós vamos observar, por exemplo, só um exemplo, no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, vai mostrar Jesus como o Filho de Deus. No capítulo 2, nós vamos observar João mostrando Jesus como o Filho do Homem. E no capítulo 3, né, João mostrando Jesus como o Mestre Divino. Então, em cada capítulo que nós vamos estudar durante essas 13 lições, nós vamos ver o evangelista João mostrando Jesus, né, como um ganhador de almas, né, como o grande médico, como o pão da vida. No capítulo 10, por exemplo, João vai mostrar Jesus como o bom pastor. Então, hoje nós estamos aqui em uma lição introdutória das demais que vamos estudar esse trimestre e vai ser abençoado. Que Deus nos abençoe. Ô, pastor Marcílio, o senhor há de concordar comigo, quando a gente lê o Evangelho de João, a gente vê muitas profundidades, né? Algo que a gente até não vê nos Evangelhos de Mateus, mas é como se... É uma intimidade. Há uma intimidade, como se João fosse mais próximo de Jesus. E né? E foi. Sempre como nosso pastor sempre nos ensina, né? João, né? Pedro, Tiago e João, os filhos do trovão. É isso que Jesus chama, né? Tem uma particularidade clara que Jesus deu a João, né? E também ao seu irmão Tiago o apelido de filhos do trovão. Então eram primos legítimos de Jesus. Aí quem entra na história também? Aquele Pedro, né? Colérico e muito agitado. Então, em todas as situações especiais, na transfiguração, Pedro, Tiago e João. É isso? No Getsemane, para um tiro de arco ali, para orar, Pedro, Tiago e João. Então, sempre Pedro, Tiago e João eram as pessoas mais próximas. E João mais ainda. Porque no cenáculo, quando eles estavam reunidos para a última Santa Ceia, foi João que inclinou a cabeça no peito de Jesus. Tanto é que Pedro pergunta, né, para João, pergunta para ele, para o mestre, quem é que vai nos trair? Aí João pergunta. Por isso que a gente vê tantas particularidades únicas, né, no Evangelho de João. E quando Jesus estava no Gólgota, pendurado, quem estava lá? João, lá embaixo. Se você ainda não leu o livro de João, né, o Evangelho de João, faça isso, né, pastor Marcílio? Verdade. É importante, né, já que a gente vai entrar aqui no... Principalmente, evangelista Tiago, para os novos convertidos. Se quer começar a ler a Bíblia pelo Novo Testamento, nós indicamos começar pelo livro de João, que é um livro muito próximo de Jesus, trazendo a divindade e também a humanidade de Jesus. Muito bom, pastor Marcílio. Vamos avançando aqui, vamos agora para o primeiro ponto da nossa lição, que vamos aprender sobre o Evangelho de João, autoria e data, o propósito do Evangelho e a natureza de Jesus. Pastor Marcílio. Pois bem, aqui na autoria, né, nós vamos observar que o apóstolo João, ele é o autor do evangelho que leva o seu nome, né? Então, lá no capítulo 21 de João, nós temos a precisa, né, escrita, né, que João escreveu este evangelho entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Tanto nós observamos Marcos, por exemplo, é um evangelho que foi escrito lá muito antes, em 49, né? Então João era um evangelista, um apóstolo tranquilo, pacificador. Tanto é que Deus o escolheu, né, para escrever o livro do Apocalipse. Então aqui, na autoria, nos diz o seguinte, que o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína. Está lá também, na particularidade, qual é a doutrina que o Evangelho de João explora em seu próprio Evangelho. De acordo com muitos estudiosos, o Evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade
da pessoa de Jesus Cristo. Então, assim, essas expressões, verbo divino, a palavra que se fez carne, são de grande importância nesse quarto evangelho. Lá em João, capítulo 21, versículo 24, ele mesmo escreve dizendo: este é o discípulo que testifica destas coisas, e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Falando do propósito do evangelho, né? Diz aqui que o evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo. E a gente vê isso quando a gente lê o evangelho de João, né? João sempre apontou, como a gente falou aqui, características únicas de Jesus Cristo como Filho de Deus. O próprio prólogo, né, de João, que é a apresentação, ele aqui traz esse propósito, é apresentar Jesus como o Filho único de Deus, enviado por Deus para nos perdoar os pecados, para ser o nosso advogado entre o Pai e nós. Jesus é o intermediador. Como Filho de Deus, está aqui para nos abençoar. O Evangelho de João já começa dizendo assim: no princípio era o verbo. E esse princípio nós não sabemos precisar, mas está escrito lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, como nós já estudamos aqui nesse trimestre passado, né? Combatendo as heresias, né? Que é que nós observamos? No Bereshit, que é a palavra princípio. No princípio era Elohim, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Então, no princípio era o verbo e o verbo se fez carne. Então, que princípio? O princípio de todas as coisas. No princípio criou, ou seja, esse verbo criar, né, está justamente no singular. Quando a gente vê claramente aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, algo muito importante, que esse verbo criar é bará, ou azar, lá que está em hebraico, né? Então, criou quem? Elohim, como nós já falamos, né? A trindade divina, os céus e a terra. Então, essa terra era sem forma e vazia, que lá em hebraico significa, está escrito toru, né, ou voru, né, que significa um caos. A terra era sem forma, era um caos, era um toru. Então, Deus estava presente. E João apresenta, né, Jesus como o verbo. No princípio era a palavra, no princípio era o logos, a vida. E esta vida Deus nos enviou, como nós vamos observar no versículo 14 da nossa leitura bíblica em classe, escrita por João. E o verbo, enviado por Deus, se fez carne, né, habitou entre nós. E vimos a sua glória, que é o texto áureo, né, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Deus tabernaculou entre nós. Então, essa palavra habitar, em grego, significa esqueno. Repito, em grego, essa palavra habitar significa esqueno. E o esqueno é justamente habitar, estabelecer morada, armar tenda. Então, Deus se fez carne, habitando entre nós, vivendo entre nós, para nos dar a salvação. Pastor Marcílio, no versículo 6, né, que é a leitura bíblica em classe, diz assim, eu acho importante a gente frisar: houve um homem enviado por Deus e o nome dele era João. O João evangelista testifica, né, de João Batista, né? Veja que intimidade, né, ele dá aqui ao texto em toda a história de Jesus, em toda a sua caminhada. Então ele diz aqui, ele não era a luz, versículo 8, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Ele, o João Batista, preparou o caminho, ele foi um desbravador, né? Então ele foi enviado por Deus
para justamente preparar a vinda do seu primo legítimo, né? Vamos dizer assim, Jesus de Nazaré. Vamos falar um pouco da natureza de Jesus, pastor Marcílio? Duas naturezas, como nós já falamos aqui no início, a encarnação é a unidade dessas duas naturezas de Cristo, a natureza divina e a natureza humana na pessoa bendita de Jesus, né? O tornando 100% homem e 100% Deus. Então o comentador aqui, pastor Elenay Cabral, ele diz assim, apesar de o evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também ele vai abordar a natureza humana. Aí aqui, evangelista Tiago, em João, lá no capítulo 9, no versículo 11, quando nós temos a cura de um cego de nascença, aí quando perguntam àquele homem que foi curado por Jesus, ele não tinha o globo ocular, ele era cego de nascença. Aí, quando perguntam a ele, lá no versículo 11, diz assim, o homem chamado Jesus. Então, isso prova a natureza humana de Jesus. Não só divina, mas humana. O homem não é um homem, é o homem, artigo, né? O homem chamado Jesus fez lodo na terra e me fez um globo ocular e me fez ter vistas. Então aqui, né, João tanto vai mostrar a divindade quanto a humanidade de Jesus, como ele mesmo afirma. Vamos agora falar do segundo ponto da nossa lição, Jesus, o Verbo de Deus. Vamos falar sobre a revelação que ultrapassa o passado, a natureza fundamental do Verbo. No princípio era o Verbo. No princípio era o Verbo. A revelação que ultrapassa o passado diz aqui, quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis 1:1. Por quê, pastor Marcílio? Justamente. Então, nós não queremos ser aqui, queridos irmãos, muito repetitivo, mas vocês vão observar que como nós estamos em uma lição introdutória, durante as 13 lições nós vamos falar quase a mesma coisa para explicar assuntos diferenciados. Por exemplo, o bom pastor, a gente tem que continuar falando sobre a encarnação de Jesus. Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós já enfatizamos. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, esse verbo criar é o singular, né? Está no singular e Deus está no plural. Então, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, criou os céus e a terra que habitamos. E nessa criação, João faz analogia, né, espiritual, dizendo que o verbo, esse verbo que estava na criação, ele se tornou carne, ele tabernaculou entre nós. Então mostra que o verbo, ele é o próprio Deus, no princípio possuindo assim uma existência infinita. Aí diz lá, evangelista Tiago, ou seja, né, não tem começo e não tem fim, porque Deus, ele é autoexistente, ele existe por si mesmo. João estava dizendo, esse Jesus que vocês estão vendo aí, ele já existia. Não é? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Que coisa e eu linda. Estou testificando. Glória a Deus. Agora vamos falar sobre a natureza fundamental do verbo. Tal como Deus é eterno, também o verbo é. Mais adiante em Apocalipse, o apóstolo João descreve o verbo como o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Foi aquilo que o pastor Marcílio acabou de falar. E o verbo era Deus. Simplesmente, nós entendemos a natureza fundamental do verbo, que o próprio verbo era Deus e continua sendo Deus. Conforme seu evangelho, o evangelista João, ele foi bastante objetivo, de uma forma profunda espiritual, apresentando Jesus como o Logos de Deus, ou seja, e o verbo era Deus, a palavra encarnada, que habita entre os homens. Aí ele conclui dizendo, portanto, enquanto verbo encarnado, Jesus é
reconhecido por muitos e adorado como Deus. Aprendemos no trimestre passado, né, sobre a triunidade, né, a ação sobrenatural. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Só lembrando, né, que o Pai não é o Filho não é o Pai. E o Pai não é o Espírito Santo não é o Pai, e o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Filho. São 3 pessoas distintas. Pastor Marcílio, agora a gente vai falar sobre a encarnação do Verbo. Apesar que a gente já deu uma pincelada, né? Mas é o terceiro ponto da lição. A manifestação do Verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e treva. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciada por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Quer dizer, a luz veio, não é? A luz que iria tirar o homem da escuridão, do pecado. Essa luz veio, porém, os homens rejeitaram a luz. E olha que privilégio que o evangelista João tem de escrever, né? Transcrever, escrevendo, né, sobre a vida de João Batista no ministério de Jesus. A luz veio para preparar, né, e Jesus testificar os seus milagres aqui. O que era escuridade agora é luz, porque as trevas, como o senhor falou muito bem, simbolizam obscuridade espiritual provocada justamente pelo pecado dos nossos primeiros pais. Mas, no entanto, Deus enviou quem? João Batista. E, através desse envio, preparando o caminho do Messias. E João, evangelista, apóstolo, escreve tudo isso em detalhe, mostrando, né, o poderio sobrenatural da manifestação do Verbo, né, como luz do mundo, quando ele diz assim, eu sou. É muito bonito, evangelista Tiago. Eu sou. Então, nós vamos observar no capítulo 10 de João, eu sou o pão da vida. Eu sou o bom pastor. Eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que sara, aquele que cura. Então, a manifestação sobrenatural vem através dos milagres que Jesus fez durante o seu ministério terreno como homem. Jesus aqui não usou os seus poderes divinos, né? Como homem, ele atribuiu a cura como filho de Deus, trazendo salvação, trazendo milagres, né, na vida de quem precisava. E nós, né, somos privilegiados. A gente vai ver aqui já no ponto 2, no subponto 2 do terceiro ponto da lição, que nós recebemos, né, aquilo que Israel rejeitou. A adoção de sermos chamados. Essa luz, né, que eles rejeitaram, nós recebemos. Não é? A adoção de sermos chamados filhos de Deus, filhinhos. Agora, nós observamos o quê? Algo extraordinário. Jesus, ele é herdeiro de Deus. E nós somos co-herdeiros de Deus através de Jesus Cristo. Então, tudo que é herdado por Jesus, nós somos co-participantes. Nós temos essa herdade porque agora, como criatura que somos recebidos como filhos de Deus. Aí diz aqui, ó, recebemos essa oportunidade de se tornarem filho de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto aos judeus quanto aos gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino. É importante a gente destacar aqui que é para todos, né, pastor Marcílio? Aqueles que receberem a Jesus Cristo pela fé, acreditar que ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, nós recebemos essa luz. Justamente, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, a partir do capítulo 2, versículo 5 até o versículo 8, ele vai justamente mostrar, né, esse verbo, né, com um sentimento sobrenatural, divino, como também humano. O verbo existindo gloriosamente em forma de Deus e em forma de homem,
né, o verbo eterno se tornando, né, humano, como já falei, e também temporal, e o verbo tornando-se semelhante aos homens. Então, olha que interessante a forma como João escreve. Ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, e que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas, o que acontece? Aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, ou seja, se esvaziou da sua glória, né? Sendo obediente à morte e morte de cruz. Então, Deus enviou Jesus com um objetivo, com um propósito. E esse propósito, evangelista Tiago, foi cumprido cabalmente. Então, Satanás, né, o capiroto, ele não queria que Jesus... Fez de tudo. Ele não queria que Jesus chegasse ao Gólgota, né? Mas ele estava atrapalhando esse processo, né, esse projeto de Deus, tentando persuadir a todos que estavam em volta de Jesus, principalmente atacando os discípulos. Olha aquele momento quando Pedro diz assim: não, Senhor, não, eu não vou deixar que os herodianos, os soldados, né, venham e peguem você para matar. Não, de maneira nenhuma. Pedro era sanguinário, tanto é que cortou a orelha do soldado romano, né, Malco, que estava lá no Getsêmani quando foram prender a Jesus. Então, o projeto de Deus foi cumprido. Jesus subiu ao Gólgota. Então aqui mostra justamente que ele esvaziou-se, ele se encarnou. É diferente de reencarnação, porque a reencarnação é um processo inverso, que muitas pessoas acreditam que uma pessoa morre, o espírito dele vai reencarnar em um cachorro, em qualquer outro animal, e vai viver, e às vezes aquele espírito vai voltar em outra pessoa. Aí na vida passada ele era assim, ele era assado, e agora pode voltar uma pessoa boa ou uma pessoa má. Isso é diferente. Muito diferente do que aconteceu com Jesus, né? Jesus, ele não foi reencarnado, Jesus foi encarnado. O verbo se tornou, o verbo habitou. Deus deixou a sua glória, né, e habitou entre nós, tomando a forma humana. Muito bem pontuado. Pastor Marcelo, eu queria ler esse texto aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 1. Que diz assim: 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Que privilégio. De fato somos filhos de Deus. Ele nos amou, né, como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que enviou, né, que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que nele crê, né, não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui... E a vida eterna, evangelista Tiago, é o quê? Como se adquire? Em conhecer o Filho de Deus como enviado do Pai. Aí diz mais aqui, ó. Esse texto é muito bonito. Amados, agora somos filhos de Deus. Temos que ter essa certeza. Às vezes, pastor Marcílio, eu quero dizer a você que nos ouve, que nos escuta, que está nos vendo nesse momento, às vezes o diabo ele quer tirar essa certeza da gente. Às vezes ele quer tirar essa convicção que temos no nosso coração que somos filhos de Deus. Mas aqui o texto é bem claro. Diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Se crermos em Jesus Cristo, se aceitarmos a Jesus Cristo, nós podemos bater no peito e dizer: agora somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui está bem claro, né? Na segunda epístola, na primeira epístola de João, no capítulo 2, né? Que nos diz que o que desde o princípio, olha lá, o princípio novamente, ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também
permanecereis no Filho e no Pai. Então aqui, desde o princípio, que temos aprendido, né, as sagradas letras, a palavra de Deus, que o Verbo tabernaculou e habitou e morou entre nós, e para nos dar a salvação, a gente tem que continuar, né, o que desde o princípio que permaneça em nossas vidas, esses ensinos maravilhosos do evangelista apóstolo João. E ainda tem mais, pastor Marcílio. O texto ainda diz assim, ó: sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele. Eita, olha que glória, promessa. Que maravilha. Glória seja dada ao nome de Jesus. Por isso que nós temos que permanecer firme até o fim. Porque há uma promessa de sermos semelhante a ele. E aqui fala do corpo, né, pastor? Justamente. E a manifestação, né? E a manifestação e a habitação desse verbo está bem claro. O verbo se fez carne. Sugere a humanização de Deus, como nós já falamos, né? Que passou a viver entre os homens. Então esse termo verbo possui essa conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus, ele entrou, se manifestou na história. É importante notar a expressão "e habitou entre nós". Como nós já havíamos falado, esse texto grego, né, habitar significa esqueno, armar tenda. Ou seja, o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu próprio povo, lá no deserto. Hoje, Deus habita dentro do nosso coração. É semelhante à circuncisão e à incircuncisão. A circuncisão, Pedro, o apóstolo, dizia que até os gentios eles tinham que se circuncidar. E Paulo diz não. Paulo já pregava a incircuncisão. E onde é que está a circuncisão hoje em dia? Em nosso coração. Então Deus habitava em tenda, no tabernáculo, porém Deus habita agora dentro do nosso coração. Então, de acordo com as palavras do evangelista João, Deus reside, o verbo reside dentro de nós, entre nós, representando a manifestação plena da presença divina em nossas vidas, como também no mundo. Por isso que eu e você, nós precisamos dar testemunho sobre o verbo que se fez carne. Somos templo, somos morada do Espírito Santo. De Glória a Deus. Glória a Deus. Estamos chegando ao final da nossa lição. Que papo glorioso, abençoado. E nessa lição tivemos a oportunidade de iniciar, né, o estudo do Evangelho de João, no qual vai ser muito bom durante todas essas 13 lições. Temos muito para aprender de Deus. Então é isso, observamos que a revelação sensível de Deus e a sua intervenção na história tornam o Evangelho de João uma obra única do Novo Testamento. Amém? Amém. E na próxima lição estudaremos o novo nascimento, lá do capítulo 3. Né? Pulamos aí o capítulo 2, que é o casamento, as bodas ali em Caná da Galileia, mas também vamos fazer menção dos milagres do que o Senhor Jesus, enquanto vida teve na face da terra, né, manifestou ali naquele casamento em Caná. Então, próxima lição, o novo nascimento. E esperamos vocês, amém, para estar aqui conosco na próxima lição. Compartilha, né, e se inscreve no canal. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E como de costume, iremos encerrar com oração. Pai, em nome de Jesus, rendemos graças a Ti por estarmos iniciando, Senhor, mais um trimestre com a Tua permissão. Continua abençoando a minha vida, a vida do evangelista Tiago, todas as nossas famílias, os Teus servos que vão também, Senhor, cooperar conosco aqui durante esse trimestre. Continua abençoando a todos, em nome de Jesus, e principalmente todos que vão ouvir, se alimentar da Tua palavra, em o nome de Jesus, rendemos graças hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor do nosso Deus Pai, a comunhão e consolações do querido Espírito Santo permaneça em nossas vidas, e dizemos amém.